Está pronto para mais um passo na nossa jornada? Na nossa última aula, na verdade, nossa primeira aula nesse processo, nós dissemos que estamos fazendo uma trilha. Estamos fazendo um percurso. Um percurso pelo discurso. Até que ficou interessante essa aí a palavra, né? O que é que nós estamos fazendo? Nós estamos caminhando pela história do pensamento. Hoje vamos dar mais um passo. Na verdade, um passo que, vou ser sincero com você, nós vamos passar toda a vida, se pudermos, estudando esses grandes pensadores. Eu sei que algumas pessoas, quando entram em contato com a filosofia, têm um certo receio por causa da grandiosidade dos pensadores. Por exemplo, Platão. Toda a história do pensamento acaba lidando com Platão, com Aristóteles, com Maquiavel. Então, pensar em estudar em pouco tempo dá um certo receio. Mas a ideia é que nós estamos começando, porque mesmo uma grande caminhada começa com um pequeno passo. Então a nossa ideia agora é tratarmos hoje, nessa aula, sobre uma obra extraordinária. Estou falando desse livro aqui, A República, de Platão. Esse vai ser o objeto da nossa discussão hoje. Mas antes de falar disso aqui, vamos fazer algumas sugestões? Eu acho que você vai começar a perceber que nós precisamos criar uma convivência com os livros desses pensadores. Nós vamos falar um pouco hoje, por exemplo, sobre a importância desses livros, a importância desses pensadores e como eles influenciaram na nossa vida, no nosso modo de pensar, nas nossas ações. Eu sei, você sabe, há aquela ideia de que a filosofia é um pouco abstrata, distante da realidade, que não influencia em nossos dias. Eu não sei se você lembra, mas há uma frase de Karl Marx presente nas famosas Teses de Feuerbach, em que ele diz: até hoje a filosofia interpretou a realidade. O que importa agora é transformá-la. A questão é que, de fato, nós podemos pensar que Marx não foi aqui muito feliz nessa colocação. Porque toda transformação da realidade implica um pensamento ou uma interpretação da realidade. Então, de fato, não há transformação sem uma interpretação. Ele mesmo propõe interpretação. Ou seja, ele mesmo parte de pontos de vista filosóficos. Então, uma outra coisa que aconteceu no século passado foi a ideia de que a filosofia poderia ser reduzida ao pensamento. Quando a gente fala de filosofia, algumas pessoas dizem assim: a filosofia nos ajuda a pensar. Bom, mas se nós pensarmos bem, a história também nos ajuda a pensar, ou o direito nos ajuda a pensar, a teologia nos ajuda a pensar, a literatura nos ajuda a pensar. Meus amigos que são engenheiros também pensam. Então, assim, não é a filosofia que nos ajuda a pensar. Talvez seja uma visão um pouco reducionista. De fato, a filosofia nos ajuda a pensar, mas nos ajuda a pensar de uma forma muito específica. E nos ajuda não a ficar apenas no pensamento, mas a ligar o pensamento e a prática. Então, podemos pensar assim: olha, vocês que são pessoas de ação, pensem. Porque se você não pensa, há quem pense por você. E quase sempre, esses que estão pensando, pensam filosoficamente. Nesse caminho que nós estamos percorrendo, nós estamos tratando das grandes obras do pensamento. A primeira estação, a primeira parada que nós fizemos foi falar sobre a democracia grega. De fato, a democracia grega funcionou para nós como um modelo que nós olhamos e vamos utilizando na medida que os séculos vão passando. Nós vimos as características, nós vimos os personagens, vimos um importante movimento, até hoje um debatido movimento, que é o movimento dos sofistas, vimos a importância de Sócrates e agora nós vamos dar um segundo passo nesse nosso percurso. Então, o que fazer para a gente aproveitar bem esse momento? Aconselho, por exemplo, a você ver e rever o nosso vídeo e você ficar atento às ideias que nós estamos trazendo. Essas ideias que nós estamos trazendo nessa discussão não são ideias prontas e acabadas, mas vamos pensar como sementes. Então eu aconselho que você pegue essas sementes e comece a cultivá-las, comece a interrogar sobre isso. Por exemplo, falamos de democracia. Você pode começar a perguntar se nós vivemos numa democracia. Se a ideia de participação é uma ideia efetiva, ou se ela é apenas uma abstração. Será que nós participamos de fato? Quem são os agentes de uma democracia? E no nosso caso, será que é possível falar de democracia quando tantas pessoas não têm acesso à informação, quando não há visibilidade das coisas públicas? Veja, nós pegamos uma semente, a palavra democracia, e começamos a
trabalhar essa palavra com questionamentos. É como se nós estivéssemos jogando essa semente na terra e cultivando. Para que ela possa crescer e nos acompanhar, precisamos cuidar dessa semente. Essa é a ideia desse curso. Nós trazemos sementes aqui e você vai um pouco como que pensando. A gente podia até dizer matutando as expressões, as ideias. Pense, por exemplo, sobre os sofistas. Os sofistas questionavam muito e traziam a interrogação e o questionamento para o debate. Mas será que faz parte do debate apenas questionarmos? Nós não deveríamos também dar razões daquilo que acreditamos? Será que só questionamento em cima de questionamento, constitui uma argumentação? Por exemplo, se eu estou argumentando com alguém e essa outra pessoa apenas questiona o que eu falo, será que esse debate está sendo equitativo? São questões para nós pensarmos. Questões que nascem da filosofia, da convivência com a discussão filosófica. Tivemos o primeiro encontro, tratando sobre a democracia grega, e hoje vamos falar sobre esse livro, A República. Mas antes eu queria preparar esse terreno, para que você pudesse aproveitar bem cada passo que nós estamos dando. Eu não estou preocupado com o tempo que você vai levar para poder entrar em contato com o texto, porque, de fato, esse texto merece todo o tempo. De fato, é um texto que nós vamos conviver com ele durante toda... Não é uma corrida que nós estamos fazendo. É uma convivência. É diferente. Nós nos assentamos e vamos ouvir o que Platão, Sócrates, Aristóteles, Maquiavel, Thomas Hobbes vão nos ensinar. Nós vamos tentar elaborar um diálogo com esses pensadores para nós compreendermos como se dá a nossa vida hoje. Podemos pensar que nós vamos estabelecer esse diálogo para tentar entender como se dá nosso tempo hoje. Então nós olhamos para o passado, para os grandes pensadores, e tentamos, a partir desses conceitos e dessas teorias, enxergar o que está acontecendo hoje. Na verdade, a filosofia é uma forma de teoria muito ligada à prática. Então, guarde essa ideia. Nada mais prático do que uma boa teoria. Acho que essa é uma boa semente para a gente começar a pensar. Nada mais prático do que uma boa teoria. Para poder apresentar Platão, eu vou dizer que Platão foi discípulo de Sócrates. Isso nós sabemos. Discípulo de Sócrates. Platão nasce em 427. Nasce com o nome de Aristócles. Nós conhecemos dois irmãos dele que estão presentes nos debates. Tanto Glauco quanto Adimanto. Glauco e Adimanto. Isso mesmo. Não são nomes fáceis. Então, a gente, na medida que vai repetindo, acaba não esquecendo. Platão escreveu muitas obras. E escreve muito bem. Eu estou aqui com o livro Apologia de Sócrates. Nessa versão pequena você tem Apologia de Sócrates, mas também você tem Eutifron, que é um livro sobre a piedade, muito interessante. E você tem o livro Criton, que trata do tema do dever. Eu aconselho que você comece a frequentar os pequenos textos de Platão para ir se acostumando com a linguagem dele. Aqui eu tenho o Mênon, outra obra traduzida pelas edições Loyola. Temos também aqui o Parmênides, também da mesma editora. São livros mais exigentes. Nós vamos ver que na medida que o tempo vai passando na vida de Platão, as obras vão se tornando mais complexas, mais difíceis, assim, mais elaboradas. Por quê? Porque Platão vai constituindo com maior firmeza os seus próprios conceitos. Então, na medida que ele vai trabalhando esses conceitos, ele vai desenvolvendo uma reflexão mais elaborada. E nós vamos percebendo uma complexificação em sua teoria, desde as primeiras obras, por exemplo, na Apologia, até as últimas obras, passando pela República, que já é um texto da maturidade. Eu tenho ainda aqui o livro do Fedro, um importante livro do início do trabalho platônico, e tenho aqui algumas obras de comentadores. Por exemplo, Antônio Gomes Robledo, Platão, os 6 grandes temas de sua filosofia. Esse é da editora Fundo Cultural. Excelente livro para conhecer o pensamento de Platão. Mas se você não pode comprar um livro maior, nós temos livros menores que são interessantes, como por exemplo, Platão, um livro introdutório das edições Loyola que vai facilitar demais
o seu conhecimento. Temos também aqui também do Instituto Piaget, da Simone Manon, Conhecer Platão, para conhecer Platão. Esse é um excelente livro. Uma linguagem acessível, tranquila, que vai fazer com que você se interesse pelas ideias, os conceitos platônicos. Por exemplo, vamos falar sobre a ideia de amor platônico. Nós tratamos muitas e muitas vezes sobre isso. Mas o que significa a expressão amor platônico? Ou então, quando nós falamos da teoria das ideias, nós também vamos falar sobre isso. Mas nós precisamos complementar as sementes, as ideias que estamos trazendo aqui no nosso percurso, com obras para clarearmos, para entendermos melhor a teoria de Platão e como ela pode influenciar na nossa vida hoje. Tem um livro que eu preciso indicar para você. É um livro de um autor francês chamado François Châtelet. A minha edição está em espanhol, El Pensamento de Platón. E eu sugiro a você que procure François Châtelet. É um autor extraordinário que trata sobre a história do pensamento, a história da política, a história da filosofia e tem obras excepcionais. Agora nós vamos entrar para discutir sobre a República. Aconselho a você a adquirir sua obra, A República. É um livro que eu tenho a cada ano lido. Cada ano eu leio a República. E vou te contar uma coisa. Mesmo que você diga assim, mas eu não gosto tanto de Platão, não é o meu filósofo preferido. Mas, sabe, há um filósofo americano chamado Whitehead, que ele disse que todo o pensamento ocidental são notas de rodapé ao pensamento de Platão e de Aristóteles. Então, de uma forma ou de outra, estamos discutindo Platão. E nesse livro, A República, não temos apenas questões políticas. Nós temos questões estéticas, temos questões religiosas, temos questões éticas, temos questões da educação, conforme Platão pensava. Então, nessa obra, nós temos uma coletânea de assuntos que são importantes, não só porque representa o amadurecimento de Platão sobre esse assunto, mas também porque esses assuntos, esse conjunto de assuntos, acabam nos influenciando ainda hoje. Vamos organizar nossas ideias. Platão. Platão nasce em Atenas, um jovem cidadão, nasce em 427, vem a falecer em 347. Ele tem o nome Aristócles, e Platão recebe esse nome, esse apelido, Platão, por causa dos seus ombros largos. Então era um apelido que os amigos tinham dado. Platão segue Sócrates. Na verdade, a presença de Sócrates na vida de Platão é uma coisa fenomenal. Aconteceu como se fosse um maremoto na vida dele. Os seus irmãos, Adimanto e Glauco, seguiam sofistas. Estavam se preparando também para a vida pública, para as discussões, como você já sabe. Mas Platão segue Sócrates. E você vai perceber, na medida que você vai entrando em contato com os diálogos de Platão, que Glauco, por exemplo, o irmão de Platão, aparece vez ou outra nos diálogos e sempre passando uma saia justa, uma dificuldade. Será que era o irmão filósofo colocando em xeque a capacidade do seu irmão que discutia com os sofistas e que tinha dificuldade de lidar com o gênio de Sócrates? É uma pergunta. Platão continua para a gente como um desafio, uma montanha, um gigante. Então vamos devagar, subindo nas costas desse gigante para compreendermos melhor o seu pensamento e compreendermos por que pensamos do jeito que pensamos. Essa é uma ideia interessante. Quando você pega o texto de Platão, uma primeira observação que você vai fazer é que Platão escreve de forma dialógica. Ou seja, Platão não faz uma dissertação com conceitos e ideias. Platão não está preocupado em fazer um texto dissertativo. Você vai perceber que Platão cria um diálogo. E, confesso a você, Platão é um escritor maravilhoso, com frases fortes, com lições duras. É um escritor que não tem receio de colocar os seus personagens para discutirem temas difíceis, temas da sua atualidade. Se Platão estivesse falando hoje, por exemplo, ou se nós fôssemos escrever como Platão escrevia, podíamos pensar Platão lidando com temas como, por exemplo, o terrorismo,
ou, por exemplo, a intolerância religiosa, ou, por exemplo, a questão da pandemia. Ou seja, Platão trata nos seus textos dos temas mais importantes da sua época, mas ele não facilita para os seus personagens. Você percebe que ele aperta a situação e as coisas vão ficando difíceis e, mesmo que não tenha uma resposta definitiva, o importante para Platão não é chegar a uma resposta como se ele tivesse criado tudo aquilo para tirar da cartola um coelho que funcionaria como resposta filosófica para tudo. Alguns diálogos de Platão não têm resposta para as questões que ele mesmo coloca. Porque para Platão é importante justamente o processo do diálogo. Não há uma resposta, por exemplo, à questão da justiça, que é a questão central da República, uma resposta pronta e acabada, uma resposta definitiva. Mas nós precisamos ir acompanhando o diálogo para perceber como eles estão tratando daquele tema. Imagine agora que você senta com seus amigos e você começa a conversar com eles. E alguém faz uma questão sobre o que é o amor. Essa questão está no livro O Banquete, de Platão. Ou então, por que a justiça é do jeito que é? Essa questão está no livro A República. Ou então, qual deveria ser a melhor forma de política? Veja, para Platão essas questões não têm uma resposta pronta e acabada, uma resposta definitiva. Mas ele faz da forma dialógica para que os seus personagens e os seus leitores possam se envolver naquela dinâmica. A dinâmica da discussão, de fato, é mais importante para Platão do que chegar a uma conclusão definitiva. Então, vamos prestar atenção quando você estiver em contato com o texto. Vamos prestar atenção nas nuances. Eu quero deixar uma frase aqui. Eu quero te dizer uma coisa, antes que a gente acabe esquecendo isso. Pegue um caderno, faça anotações, anote no seu livro. Você está vendo, eu tenho o hábito de marcar o meu livro, de fazer anotações. Faça anotações. Nem que você tenha que brigar com o texto que está na sua mão, mas assim, se envolva com o texto para que você possa compreender o que está sendo discutido. Eu, por exemplo, gostaria de até compartilhar isso com você, faço resumos o tempo inteiro aqui. Seja no livro, seja em caderninho, seja em documentos que eu posso abrir no computador. A ideia é que eu vá trabalhando e mais. Aí que tem uma coisa interessante. Eu acabei de falar que Platão é um gigante, que nós somos como que anões subindo nas costas desse gigante. A grandeza de Platão é que quanto mais a gente lê, na verdade a grandeza dos grandes pensadores é que quanto mais a gente lê, poxa, mais a gente descobre coisas novas. Então, a primeira coisa que eu disse, Platão escreve em forma de diálogos. Uma segunda informação que eu quero dizer é, esse livro, A República, está organizado em 10 pequenos livros. Hoje eu vou dar a linha geral dos grupos dos livros que vai permitir com que você possa transitar na obra com maior facilidade. É como se eu estivesse entregando a você a chave para que você possa percorrer os 10 livros da República. Mas mais importante do que isso, eu preciso dar um outro aviso ainda, um aviso de introdução. Nós estamos diante de um texto clássico. E vamos lá. O que significa dizer que a República é um texto clássico? Eu tenho duas concepções para compartilhar com você sobre uma obra que nós consideramos clássica. A primeira ideia é que um pensamento ou um pensador, uma obra clássica, faz com que a gente pense coisas que sozinho não pensaríamos. Talvez você esteja fazendo esse curso e pensando assim, eu não tenho interesse em filosofia, eu não tenho interesse em fazer filosofia, eu não tenho interesse em me tornar filósofo. Não tem problema. Mas o contato com um texto clássico vai fazer com que você, a gente diz até assim no popular, abra sua mente. Ou seja, você comece a pensar questões que sozinho você não pensaria. Aí está a grandeza de um texto clássico. Ele coloca elementos para que a gente pense. E ao colocar elementos, nós crescemos. Por quê? Observe. Nós desenvolvemos o nosso pensamento na medida em que pensamos grandes pensamentos. Na medida em que eu penso grandes pensamentos, eu amplio a minha visão. Eu tinha um amigo
que dizia que quando a gente lê filosofia, a gente cria uma visão. E que importa a gente ter visão e não viseira sobre as coisas. Há um prazer maravilhoso em ler uma grande obra como a República. Há um prazer, de fato, em ler uma grande obra como a República. Mas principalmente há essa ideia de ampliarmos a nossa visão e o nosso pensamento. Então, a primeira coisa a respeito de um pensador clássico ou de uma obra clássica é que uma obra clássica faz com que nós pensemos coisas que, de fato, nós não pensaríamos sozinhos. Essa é a primeira ideia. A segunda ideia que eu quero compartilhar com você a respeito de uma obra clássica é que uma obra clássica atravessou o tempo. E não atravessou o tempo pela força, mas pela força da razão. Não pela força física, mas pela força da razão. Ela atravessou o tempo pela sua importância. Hoje em dia, que nós temos tanta produção, você poderia pensar de uma música que fez sucesso há 10 anos atrás, ou de um livro importante vendido há 10, 15 anos atrás. Pois bem, a República foi escrita por um autor que viveu no século IV, o século V e o século IV antes de Cristo. Ou seja, nós estamos falando de alguém que está distante 2.400 anos de nós. E se essa obra atravessou tanta história, é porque ela é importante. Já isso justificaria olharmos esse livro com uma certa atenção. Prestarmos atenção nas linhas, nas ideias que estão aqui. Porque, de fato, em grande parte, nós pensamos da forma que pensamos porque Platão acabou nos ajudando como pensar. Bom, esse livro é um clássico, esse livro é um diálogo, esse livro é composto por 10 livros. E os personagens? Temos o personagem principal, falei para você, é Sócrates, mas também temos outros. Temos outros personagens que são extremamente interessantes. Temos Glauco, temos Adimanto, irmãos de Platão, temos Polemarco, temos Céfalo, onde acontece toda a discussão é na casa do Céfalo. Temos Nicerato, temos Lísias, que não aparece muitas vezes, como também Eutidemo, não aparece muitas vezes. Temos Trasímaco, um sofista muito importante, que exerce um debate fundamental com Sócrates, já no primeiro livro. Temos Carmântidas e temos Clitofonte. Esses são os personagens. Eles se juntam para discutir e é interessante a ambientação. O primeiro tema da discussão é uma discussão de Sócrates com seu amigo, o dono da casa, o Céfalo, e eles estão discutindo sobre paixão, sobre as paixões. A ideia é que, com o envelhecimento, as paixões não puxariam tanto o indivíduo para aqui ou para acolá. E aí eles começam a discutir sobre isso e entram no tema do que é justo, do que é a justiça. E é interessante que a discussão sobre paixão, a discussão sobre os sentimentos já é interessante nas primeiras páginas. Você já fica preso. E de repente há essa questão sobre o que é, de fato, a justiça. Sócrates está discutindo com Polemarco e a discussão acaba descambando, dizendo isso é justo, isso não é justo, e a pergunta é evidente. A pergunta filosófica é evidente e surge. O que é a justiça? E agora as teses começam a aparecer. Eu quero que você entenda, e conforme a sua tradução, isso vai ficar mais explícito, porque há boas traduções da República que trazem estudos nas notas de comentários. As boas traduções vão colocar para você, por exemplo, que as teses apresentadas no primeiro livro, as teses apresentadas para responder a pergunta o que é a justiça, que é o grande problema do primeiro livro e do início do segundo livro, essas teses são teses tradicionais, ou seja, são teses consagradas. Há uma tese, por exemplo, que diz que a justiça consiste em dar a cada um o que lhe é devido. Essa tese se encontra em Homero. Essa tese era discutida pelos poetas, pelos pensadores de então. Há uma outra tese que diz que justiça é fazer o bem aos amigos e mal aos inimigos. Essa tese também era uma tese conhecida. Por que eu estou falando isso? Porque agora há pouco, no início da nossa discussão, eu disse a você que Platão está discutindo os temas de relevância de sua época. Veja, há uma honestidade
visceral no pensamento de Platão. Ele está discutindo os temas da época, temas importantes, e ele está pondo esses temas em análise. Eu vou colocar uma especulação, uma suspeita. Eu suspeito, percebendo o ritmo do desenvolvimento da obra, que Platão tem ideia de por onde vai caminhar, mas ele não tem toda a ideia de onde vai finalmente chegar ou que definição finalmente ele vai ter das coisas. Sócrates vai fazer contraponto a isso. Então vamos organizar. Primeiro livro e início do segundo livro, nós vamos tratar a respeito do conceito de justiça. A ideia de justiça, ela vai permanecer como um fio que vai ligar todos os 10 livros da República. No primeiro livro e no início do segundo livro, essa pergunta vai dominar. O que é a justiça? Eu já dei para você aqui 2 conceitos que foram apresentados, os 2 conceitos mais tradicionais. Ou seja, justiça é dar a cada um o que é devido. Justiça é retribuir bem ou premiar os amigos e punir ou fazer o mal aos inimigos. Essas são as primeiras teses que aparecem. Mas aí Sócrates começa a questionar. Bem, quem são os amigos para que eu possa fazer o bem? Ou quem são os inimigos para que eu possa fazer o mal? Porque se você pensar um pouquinho, as pessoas que nós consideramos inimigas têm amigos. Então, essa tese de dar o bem aos amigos, fazer o mal aos inimigos, embora seja uma tese até pensada hoje, há filósofos que trataram disso, né? Sobre a chamada teoria dos amigos inimigos, essa tese, já pensada em Platão, é questionada por Sócrates, porque precisamos definir esse conceito de amigos e inimigos. Parece que não é muito justo. Veja, não demos ainda o conceito de justiça, mas parece que não é muito justo falar sobre isso. Outra coisa é o seguinte, o homem justo, ele faz o mal a alguém? Essa é a pergunta que Sócrates vai fazer e que me chama a atenção. O homem justo, ele faz o mal a alguém? E ele faz o bem só porque é o seu amigo? Bom, essas 2 teses encontram uma extrema dificuldade de se manterem em pé. E aí, veja que coisa interessante que acontece no diálogo elaborado por Platão. Na medida em que as teses permanecem em pé, essas teses são válidas. Então nós estamos falando de teses que têm validade porque permanecem em pé, apesar de estarem recebendo questionamento constante. Sócrates bate na questão, e enquanto ela permanece em pé, é sinal da sua validade. Se ela cai, bom, é porque não era tão forte assim. Aí entra Trasímaco. E já na metade do primeiro livro, Trasímaco vai começar a discutir dizendo que justiça é a conveniência ou a vontade do mais forte. E Trasímaco é um sofista. E ele já começa dizendo, olha Sócrates, eu vou te apresentar aqui a questão que vai resolver essa discussão. E Sócrates começa a discutir com Trasímaco no sentido de questionar essa afirmação. Porque a justiça, se ela é apenas a vontade do mais forte, será que é isso mesmo? É a força que vai caracterizar o que é justo? No início do segundo livro, é Glauco e Adimanto, os irmãos de Platão, que vão entrar em questionamento com Sócrates com a tese de Trasímaco, ou seja, eles vão trazer a tese de Trasímaco de uma forma muito mais simples. Eles vão diluir a tese e tentar apresentá-la para Sócrates mostrando um jeito mais, vamos dizer assim, palatável. É como se ele tivesse colocado uma cobertura na tese de Trasímaco. Mas Sócrates não se deixa enganar. Então, assim, ele vai questionar essa tese, mas ao mesmo tempo, já no livro 2, Sócrates vai ser questionado. Bom, é preciso então dizer, Sócrates, o que é que significa a cidade? Aliás, o que é que significa a justiça? O que é que significa o homem justo? O que é que significa a cidade justa? O que é que significa a ação justa? Sócrates, então vamos lá.
Sócrates, que tinha feito questionamentos no início do primeiro livro, que tinha rebatido essas posições, no meio do segundo livro ele é questionado para que ele mostre agora qual é, Sócrates, a sua visão de justiça. E aí, nós vamos pegar o livro 2, 3, 4 e 5 e nós vamos perceber o desenvolvimento das teses socráticas a respeito de justiça. Sócrates começa dizendo que ele não poderia olhar simplesmente para o homem, para designar um homem justo, mas ele propõe que nós olhemos para a cidade. A cidade faria com que aqueles aspectos que estão no homem agora tivessem letras maiores. É como se Sócrates pegasse dimensões humanas e dissesse, olha, vamos analisar isso na cidade. Mas, veja só, há princípios importantes na concepção. Antes de entrar nessa concepção de Sócrates, que Platão desenvolve nos livros 2 a 5, eu quero trazer dois princípios que estão na constituição do conceito de justiça em Platão. Dois princípios. O primeiro princípio é o princípio da solidariedade social. O que é que significa isso? Significa dizer que, pela sua fraqueza, o ser humano precisa viver em sociedade. Então aquele antigo tema da sociabilidade humana vai ser explicitada por Platão nos livros 3, 4 e 5. Ou seja, o ser humano é fraco, ele precisa associar-se para poder viver. O segundo tema, o segundo princípio que vai estar presente nesses primeiros livros, do livro 2 ao livro 5, é o tema da integração política. E o que significa isso? O Estado tem a responsabilidade de realizar o bem comum. Então, dois princípios. O ser humano precisa viver junto. O ser humano precisa do Estado para que o bem comum se realize. Muito bem. Como acontece isso? Precisamos conhecer um pouco da antropologia ou da concepção de homem de Platão para que ele use essa concepção na cidade. Platão entende que o homem tem a seguinte distinção, o ser humano tem a seguinte distinção. Tem uma parte no ser humano que é a parte corporal, e tem uma parte no ser humano que ele chama de inteligível, que seria a sua alma. Alma aqui, vamos colocar como a instância das emoções, da razão, é a parte inteligível do ser humano. Pois bem, nós temos o corpo e temos a alma. Se nós pegarmos a alma, nós vamos ter uma divisão. Nós vamos ter a parte das emoções, dos sentimentos, da vontade, e vamos ter a parte superior da alma, que é a parte da razão. Temos assim três momentos aqui no ser humano. O corpo, a parte da razão, que é a parte da vontade, dos sentimentos, das emoções, e em cima nós temos a razão. Platão entende essa forma dividida em três instâncias como o ser humano. O ser humano se entenderia assim. A parte corporal, a parte da vontade, que é a parte, vamos chamar de parte baixa, entre aspas, a parte baixa da alma, a vontade, as emoções, e a parte alta da alma seria a razão. Três dimensões. Para que a gente entenda o que é justiça, Platão diz assim, não vamos olhar para o homem, Sócrates, né? Platão diz pela boca de Sócrates, seu personagem, não vamos olhar o homem isoladamente. Vamos tentar compreender pela cidade. E aí, Platão vai começar a colocar que justiça é uma concepção de ordem. E que na medida em que a cidade tiver ordem, essa cidade será justa. Assim, o que é justiça para Platão na República? Justiça é ordem. E para que haja ordem, nós temos que pegar essas três instâncias, essas três dimensões que nós percebemos no ser humano e entendê-las na cidade. Então nós vamos ter três ordens. Como assim? Nós vamos ter a ordem corporal, onde ficariam os trabalhadores. Nós vamos ter a ordem da vontade, que é a parte baixa da alma. Ele vai chamar de guardiões. E nós vamos ter a parte alta da alma, a razão. Platão vai chamar de magistrados. Aqueles homens que usam a razão,
que tem acesso à razão são os magistrados. E a que compete os magistrados? Compete administrar, organizar, julgar a cidade. A que compete os guardiões? Compete proteger a cidade de perigos externos e perigos internos. E a que compete os trabalhadores? Aos trabalhadores compete trabalhar, produzir para a manutenção de toda a cidade. Você deve estar colocando a mão na cabeça e dizendo assim, peraí, então significa que para Platão a justiça seria então de acordo com o lugar que a pessoa ocupa? Eu gosto dessa definição. Justiça então seria dar a cada um conforme o seu lugar. Cada um ficando no seu lugar, nós teríamos a justiça. É interessante, por exemplo, Châtelet, que eu apresentei para você no início da nossa discussão sobre Platão, ele vai afirmar que, na medida em que Platão organiza o seu estado justo como um estado de estamentos, ele está querendo dizer que a ordem que vai governar a cidade é uma ordem tecnocrata. Ou seja, aqueles que conhecem vão administrar. Aqueles que conhecem, que têm acesso à razão, vão julgar. Aqueles que são identificados com a emoção e com a vontade vão proteger. E aqueles que não são identificados nem com um elemento nem com o outro vão trabalhar. Na verdade, existem para Platão aqui 3 tipos de alma. E ele usa essa palavra. 3 tipos de psique. Como assim? Existem aqueles que nós vamos chamar almas de ferro, que são os trabalhadores. Existem aqueles que são chamados almas de bronze. E de ferro, são os trabalhadores. Existem aqueles que são chamados almas de prata, são os guardiões. E existem aqueles que são chamados almas de ouro. E nesse sentido, as almas de ouro são os magistrados. Você deve estar pensando, então quer dizer que justiça é ordem. E justiça é dar a cada um conforme o lugar que essa pessoa ocupa. Eu vou fazer um parênteses na apresentação e vou colocar uma questão para você pensar. Será então que para Platão nós julgaríamos não a ação que alguém fez? Por exemplo, eu tenho um amigo chamado João, e João é uma pessoa muito humilde, e João comete um crime X. Eu tenho outro amigo chamado Paulo, e Paulo é um magistrado. Paulo comete o mesmo crime nas mesmas condições, coisa que só acontece em exemplo de filosofia, que o meu amigo X, aqui, mesmo crime, o crime X. Por eles estarem em locais diferentes, como é que nós julgaríamos isso? Pois é, justiça é a ordem. Justiça é dar a cada um conforme o lugar que ele ocupa. Pense aí. Platão, então, ele tem um pensamento aristocrático. Você ficou curioso? Eu aconselho que você leia o livro 5, por exemplo, da República, para você descobrir como Platão pretende organizar isso. E mais, eu quero deixar uma curiosidade para você. Procure investigar no livro 5 como Platão organiza o grupo dos guardiões. Sabia que Platão defende uma ideia de que os guardiões deveriam ter a comunidade das coisas? Por exemplo, os guardiões deveriam ter em comum tudo que fosse coisa, tudo que fosse material. Se nós fôssemos guardiões aqui, por exemplo, esse livro não seria meu livro, mas seria o livro de todos. E os guardiões também, e Platão também defende que os guardiões deveriam ter a comunidade das mulheres. O que é que significa isso? Por que Platão pensa isso? Vai lá, pega o livro República, livro 5, e investiga isso que nós estamos discutindo agora. Ok? No livro 6 da República, 6 e 7, nós vamos ter o fundamento metafísico. No livro 6, Platão está mais interessado em descrever o grupo dos magistrados. Na verdade, ele vai estar traçando características do filósofo, como o filósofo alcança as essências, como o filósofo pensa, como o filósofo raciocina, como ele alcança e acessa o mundo das ideias. Mas para explicar isso, então no livro 7, vem aquele famoso mito, o mito da caverna. No livro 7 da República nós temos o mito da caverna. E nesse mito, você vai imaginar aqui comigo. Imagina aqui comigo, tá bom? Estou aqui na tua frente aqui,
Pensa aqui comigo. Os homens, no fundo de uma caverna, amarrados, só tem uma parede na sua frente, só tem uma parede na sua frente. Atrás deles, há um caminho. Nesse caminho, pessoas passam levando objetos. Há muitos vídeos interessantes mostrando isso. Pessoas passam levando objetos. Atrás há uma fogueira. Então a sombra é projetada na parede. Eles observam essas sombras e eles acreditam. Esses homens, no fundo da caverna, eles acreditam que aquelas sombras correspondem à realidade. Guarde bem essa informação. Tem a fogueira. E aí o que acontece? Acontece que Platão vai descrever, e eu aconselho você a pegar o livro 7 da República e ler esse mito. Talvez seja o mito mais importante da história da humanidade. O mito, a alegoria da caverna, o mito da caverna. Platão não explica por quê, mas ele vai dizer que o indivíduo é tirado do fundo da caverna e ele é levado para fora. Ele é levado para fora da caverna. No que ele é levado para fora da caverna, ele passa e vê as sombras, ele vê a fogueira, até que fora da caverna, diante do sol, ele consegue perceber, pela luz do sol, ele consegue perceber as cores, ele consegue perceber as coisas. Agora, eu quero chamar a atenção para uma coisinha, se você entendeu bem o trajeto. Você percebeu que existem 3 momentos nessa caverna? Ou nesse mito da caverna? O primeiro momento é o momento das sombras. O segundo momento é o momento de uma luz fraca. É a luz da fogueira. E um terceiro momento é o momento da luz da verdade, a luz do bem, a luz da ideia, que é a luz do sol. Percebeu esses 3 momentos na organização desse mito da caverna? Você percebeu que aquela comunidade que Platão pensa, que aquele Estado justo também tem 3 grupos de pessoas? Trabalhadores, guardiões e magistrados? Faça uma relação entre esses grupos e esses momentos da caverna. Por exemplo, os trabalhadores seriam aqueles que acreditam que as sombras são a verdade. Os guardiões são aqueles que têm um conhecimento frágil, como o conhecimento de uma fogueira, frágil em relação ao conhecimento do sol. E os magistrados são aqueles que têm um conhecimento que permite distinguir. Você está percebendo que Platão valoriza o conhecimento intelectual extremamente em relação ao trabalho braçal? Será que na nossa sociedade nós também fazemos isso? Por exemplo, pessoas que trabalham, que fazem o trabalho braçal, são considerados como que sombra. Enquanto que pessoas que fazem o trabalho intelectual são considerados como o sol da justiça, o sol da verdade. É só uma crítica aqui para que você comece a pensar. Eu posso estar enganado, mas eu quero que você investigue. Faça esse questionamento. Eu estou lançando uma questão para que você vá investigar no livro. Isso vai ser muito interessante. Essa investigação vai ser muito interessante. Muito interessante. Veja, não imagine que o mito da caverna, que está no livro da República, tem uma ideia de que você vai sair das sombras e que vai... Veja, não. O mito da caverna não é um texto motivacional para que você funcione assim, como que, nossa, vamos sair daqui do fundo da caverna e vamos mudar. Não. A ideia de Platão é que não existe trânsito entre esses estamentos. Esse homem que sai da caverna, ele foi tirado de lá. Ele não saiu com as suas próprias forças. Bom, livro 8º e 9º, Platão vai explicar algumas formas de governo. E ele vai mostrar uma estratégia muito interessante, afinal. Ele vai colocar 3 sistemas, que ele vai chamar de timocracia, oligarquia e democracia. E ele vai dizer que a corrupção de um sistema gera outro sistema. Como se fosse assim, eu vou mostrar para vocês o melhor sistema, como ele se corrompe se torna um sistema ruim, e quando esse ruim se corrompe se torna um sistema péssimo. Vamos lá. O sistema que ele vai usar, e veja, de novo, é muita coincidência. São 3 sistemas, são 3 grupos, são 3 paradas. Vamos lá, presta atenção nesse negócio aqui que é muito interessante. É interessante você notar o seguinte. Primeiro, a timocracia.
A timocracia vem da honra. É o governo da honra. É o governo daqueles homens honrados. Quando esse se corrompe, quando esses homens honrados se corrompem, o sistema é o da oligarquia. Oligo é um grupo. Oligo é um grupo. Arqué, a palavra arqué significa princípio. Então, o grupo se torna o princípio da cidade. Já é uma corrupção da timocracia. E na oligarquia, o que nós vamos perceber é a ideia de riqueza funcionando, não é a ideia de honra. Segundo Platão, a oligarquia funciona em função, vamos dizer assim, ela trata em função da riqueza, aquele grupo de poder que controla. E a democracia? Para Platão, a democracia é a corrupção da oligarquia. Pois é, você pode ter pensado que pelo fato de Platão ser grego, ele poderia defender a democracia, ele poderia dizer que a democracia era importante, era fundamental. Mas vamos lembrar de uma coisa, foi a democracia ateniense que manipulada condenou, julgou, condenou e executou Sócrates. Uma questão séria que Platão critica a democracia é que facilmente, dada a liberdade dos cidadãos, facilmente ela cai na insegurança e na manipulação. Então, Platão é um crítico da democracia e ele permanece aristocrático. Ou seja, ele defende que o governo tem que ser o governo dos melhores. E se você observar, os magistrados trazem essa ideia do governo dos melhores. Para Platão, a justiça seria numa cidade em que nós tivéssemos os trabalhadores, os guardiões, os magistrados e sozinho governando acima o chamado rei filósofo, que seria aquele da honra, de acesso à luz da verdade pela razão e que com a sua razão organiza toda a cidade. Nos livros 8 e 9, Platão vai desenvolver essas ideias, como a corrupção de um sistema gera outro sistema. E como a democracia é o sistema mais corrupto na visão, ou mais possível de corrupção na visão do filósofo Platão. Chegamos, finalmente, ao livro 10, porque nós falamos agora do 8º e do 9º, chegamos ao livro 10, e o 10º livro tem uma coisa interessante, que eu quero te chamar a atenção sobre isso. Vamos lá, vamos pegar o livro aqui. O 10º livro. Se você pegar os livros e for lendo devagarzinho cada livro, e quando você terminar o 9º livro, você vai chegar à seguinte impressão. Muito bem, concluímos a leitura, ele mostrou tudo bem, mostrou os grupos, veja, mostrou os grupos, mostrou o fundamento filosófico, mostrou quem é o filósofo, colocou o tema do mito da caverna, que é muito importante, fechou com os sistemas, acabou, está tudo pronto. Mas aí surge um problema para Platão, e um problema que vai ser o problema de todos aqueles políticos, todos os políticos na história humana que tentaram implantar uma ditadura da razão, ou uma tirania da razão, como diz Hannah Arendt. A questão é, nós podemos mobilizar as pessoas para que elas sejam magistradas, estejam na magistratura. Você pode chegar e dizer assim, João, venha ser magistrado, vamos te educar para ser magistrado. É muito plausível que o João não tenha dificuldades com isso. A questão dos guardiões também, mas como mobilizar os trabalhadores para que eles trabalhem para a manutenção dessa estrutura? E nós temos que mobilizar os trabalhadores, observe o raciocínio platônico, nós temos que mobilizar os trabalhadores para que eles exerçam a sua função, exerçam voluntariamente, mas estamos impedidos de usar duas questões. Nem podemos usar a violência. E por que não podemos usar a violência? Porque se a política estabelece a violência, essa violência pode gerar revoluções, pode gerar uma série de problemas, então não vamos usar a violência. Mas também para mobilizá-los, não podemos usar raciocínios complexos, porque eu já falei, nós vimos agora no livro A República, que Platão tem bem presente que os trabalhadores, eles
de fato os trabalhadores estão nas sombras. Eles acreditam na opinião, na doxa. Eles acreditam que a opinião e que o senso comum é a verdade. Constituem a verdade. Então Platão resolve esse problema criando um mito, mais um mito. E dessa vez é o mito de Er. E-R. Er. E como é que funciona esse mito? Platão conta o mito de um soldado chamado Er. Há uma guerra, um conflito, muitos soldados vêm a morrer. Dias depois desse conflito, as pessoas saem e vão lá no campo de batalha, os corpos estão esparramados, as pessoas pegam os corpos e começam a empilhar os corpos para queimar, para os ritos fúnebres, até que o ele que estava entre outros cadáveres, ele volta à vida. Platão, então, diz que começa a falar o seguinte: olha, eu tive a experiência de ver o que acontece depois da morte. Acontece que as pessoas que seguem as regras, as leis da cidade, elas vão pegar um caminho ascendente e elas vão viver bem com os deuses. Mas as pessoas que desobedecem às leis da cidade, essas pessoas vão sofrer. E vão sofrer penas. Até 10 vezes mais, é o que Platão vai dizer. Até 10 vezes mais. Então, os homens injustos vão ser chicoteados. E ele diz aqui, ó, na passagem 314, na verdade, na passagem 313, letra E, ele diz assim: são insultados na sua miséria por estrangeiros e conterrâneos, são chicoteados e sofrem aqueles suplícios que classificaste de selvagem. E com razão, depois são torturados e queimados com ferros e brasas. E tudo isso tu imaginarás que me ouviste dizer também a mim como os que sofrem. Observe, está dizendo que as pessoas que não se sujeitam às leis da cidade, que cidade? Da cidade que foi descrita nos últimos livros, essas pessoas vão ser punidas até 10 vezes mais. Bom, Platão não imaginava que os filósofos, quando ouvissem falar desse mito, acreditassem que esse mito retratava a verdade. Platão não espera que os filósofos sigam esse mito. Platão não espera que os magistrados se aconselhem por esse mito. Mas Platão espera que o vulgo, que a população, vamos dizer assim, que constitui o organismo político, que o povo, que preencheria aquele grupo dos trabalhadores, pense que esse mito é plausível. Ou seja, Platão coloca na discussão política o medo. Para poder organizar a sua cidade, Platão coloca a ideia de medo. Pense aqui comigo só um instante. Estamos concluindo já, mas eu quero que você reflita só um instante. Qual a importância do medo na história da política? Eu gostaria que você pensasse só um pouco sobre isso. Qual a importância do medo na história da política? Por causa do medo, esses indivíduos se sujeitariam à estrutura que Platão estava expondo. Platão insere o medo como estratégia política. Nós vamos ver que a história humana vai se utilizar de formas demasiadas sobre isso. Se você observar todas essas obras aqui, eu tenho aqui o conjunto da obra completa de Platão, mas aqui está em francês, a obra completa de Platão, ela vai funcionar como uma referência de pensamento político. Platão resolve o problema da sujeição dos indivíduos à vontade do governante, inserindo estrategicamente o medo na discussão política. Ele não espera que as pessoas que pensam, os filósofos, os magistrados, ele não espera que essas pessoas aceitem essa estratégia. Mas essa estratégia foi pensada para que a população que não pensa, já que se identifica com as sombras, comece a questionar assim:
E se for verdade? E se por acaso eu não me sujeitar às leis da cidade e eu vier a sofrer numa outra vida? É curioso que a primeira vez que a palavra teologia aparece na história é no livro A República. A teologia, você sabe, é aquela chamada doutrina sobre Deus ou estudo das coisas divinas. Teo, Deus, logia, estudo. Mas para Platão, teologia não é um estudo das coisas divinas. Não é o estudo da teologia cristã que nós estamos falando aqui. Para Platão, a teologia, ou seja, a argumentação de cunho pós-morte, é um artifício político que vai fazer com que um grupo pequeno de pessoas possam dominar uma grande população. A teologia, na República, a primeira vez que a palavra aparece na República, a teologia, expressão criada por Platão, significa como poucos vão dominar muitos através do medo. Platão cria a ideia de teologia na República para sujeitar as pessoas ao domínio político. Essa é a crítica presente em Hannah Arendt. E eu quero sugerir para você, para a gente concluir, esse livro de Hannah Arendt, chamado Entre o Passado e o Futuro, da editora Perspectiva, em que ela trata detalhadamente essa ideia desse mito de e como Platão criou esse mito para estabelecer a noção de autoridade. Fizemos um bom percurso. Trabalhamos os 10 livros da República, trouxemos uma ideia de cada livro para que você possa agora fazer a leitura, pensar, questionar e além desse passo que nós demos aqui. É assim que a nossa caminhada vai ser. Vai ser uma caminhada muito interessante. Acho que agora você está pronto para fazer o seu caminho pessoal. Percorrer cada livro com calma. Não precisa correr e ler toda a República em uma semana. Saboreie o livro, saboreie as estratégias, saboreie o pensamento. Experimente a argumentação de Platão. Eu sei que você vai gostar muito. E tem uma coisa interessante. Vá devagar, vá conhecendo devagar. Comente, converse com as pessoas. Isso ajuda a memorizar. Faça anotações, pesquise. Comece a criar agora um tempinho para se dedicar a essas descobertas filosóficas. Mas, antes de acabar, uma última dica, por favor. Uma última dica. Nós falamos da inserção do medo na estrutura política criada por Platão para que poucos governem sobre muitos. Para que isso aconteça, para que poucos possam governar sobre muitos, Platão coloca a ideia de medo. Mais tarde, quando você ligar a TV ou for ouvir o rádio, ou então estiver vendo as notícias na internet, procure prestar atenção como o medo funciona em relação à política. É muito interessante a gente perceber que ainda hoje Platão nos ajuda a entender, como se fosse uma lente, a entender o que está acontecendo no noticiário. Políticos que se utilizam de medo para fazer a estratégia política estão atualizando o pensamento platônico. Aquele pensamento de como poucos vão dominar sobre muitos. Bom, estamos aqui. Esse curso está tratando sobre as grandes obras do pensamento. Eu sou o seu guia, meu nome é Daniel Lins, eu sou o seu guia nesse estudo. Hoje nós vimos a República de Platão e vai lá, pega o texto, enfrenta, coragem, otimismo e vamos conquistar a República. Um grande abraço. Tchau!